encontros muito especiais. Espero que você nos acompanhe, você possa vir aqui presente também, acompanhar a cada dia. E hoje não estou sozinho, está comigo também o Adriano. Boa noite, Adriano. Boa noite, Ismael. Boa noite a todos que estão aqui presentes, os que nos acompanham também pelas redes sociais. É um prazer estar aqui para nós conversarmos sobre esse tema tão difícil, tão importante, né, tão delicado, né? Então, é bom que a gente sempre fale sobre o tema. Se vocês acompanharam hoje, o tema de hoje é sobre o racismo, né? Um tema muito delicado mesmo. Mas antes de nós começarmos aqui a tratar, eu gostaria de apresentar melhor o Adriano. O Adriano é membro aqui da Igreja Central. O Adriano é formado em Direito pela Faculdade de Direito de Sorocaba, lá em 93, faz alguns anos, né, Adriano? Que já está formado em Direito. Ele é formado também em Geografia pela Universidade Federal de São Carlos, a UFSCar, em 2015. Ela tem pós-graduação em Docência do Ensino Superior também. E também o Adriano é funcionário público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo desde 1990 e professor do Colégio Adventista de Sorocaba desde 2007. Então, uma pessoa bem capacitada, com currículo extenso, como vocês podem ver, com bastante experiência na área jurídica, né? E nós, na nossa série de Direitos, traremos aqui um especialista na área jurídica. Adriano, para começarmos a nossa conversa aqui, o que é o racismo? Como nós podemos definir juridicamente ou não o que é o racismo? Bom, etimologicamente, né, então, da origem da palavra, qualquer preconceito que alguém venha a sofrer, uma pessoa individual ou grupo, venha a sofrer de qualquer origem. Então, pode ser étnica, religiosa, de gênero, cultural, também é classificado dentro dessa palavra geral a xenofobia, que é o preconceito com os estrangeiros. Então, é uma palavra bastante ampla, né? Agora, na prática jurídica nossa, né, também o ordenamento traz essa mesma conceituação, né? Todos os preconceitos que alguém ou o grupo pode sofrer. Mas, de forma mais específica, por que o racismo ele é utilizado somente para designar o preconceito contra os negros? Por que tem essa diferença, Adriano? Bom, aí a gente entra em história um pouquinho, não tem jeito de ser diferente. O preconceito sempre existiu, desde que existe humanidade, desde que o pecado entrou no mundo, a gente tem preconceito. Agora, o que aconteceu com relação aos negros é algo que nunca aconteceu na história da humanidade. Então, a partir do século XV, com as grandes navegações, com a escravização dos negros a partir do seu território original, que é a África, criou-se um sistema internacional, né, pelos europeus, de apreensão, comércio, tráfico e exploração de mão de obra, que vai durar aproximadamente 500 anos. Então, isso nunca tinha acontecido antes, e depois também isso nunca aconteceu nesses moldes, né? Então, é um sistema comercial de pessoas que foi corroborado, que foi apoiado pelas grandes potências mundiais da época, que foi chancelado pela Igreja, né? Então, houve um apoio social, comercial, político e religioso para que se mantivesse por tanto tempo esse processo, né? E aí depois, então especificamente assim falando em Brasil, né, vai ser o último país da América a abolir a escravidão. Então aquela ideia que se tem, que alguns autores trouxeram ao longo da história, no Brasil não existe racismo, existe uma democracia racial, né, que o Gilberto Freire trouxe, tudo isso não aconteceu, né? Então o Brasil vai abolir a escravidão com a Lei Áurea, mas a Lei Áurea acaba com a escravidão e cria o morador de rua. Então, assim, toda aquela população negra que foi trazida para o Brasil, imagina-se que entre 5 a 10 milhões de negros tenham entrado no Brasil, né, como escravos nesse período, e depois foram simplesmente marginalizados, eles não foram inseridos na sociedade, né? A lei não criou nenhum processo de inserção dessa população
como membros da sociedade. Eles deixaram de ser escravos e passaram a ser ninguém. Então, são 500 anos de escravidão aproximadamente, mais 100 de discriminação. Então, é um processo muito marcante com as etnias de origem, né, de matriz africana. Então, quando algumas pessoas falam, é racismo reverso, por que não existe? Existe preconceito em relação a brancos. Agora, esse processo de racismo, por isso ele é classificado exclusivamente com relação aos negros. Então, para um branco ou um grupo de brancos sofrer racismo, eles precisam passar por todo esse processo, né? 500 anos de escravidão, mais 100 de preconceito, talvez a gente possa falar em racismo reverso, senão não. Então, é um processo bem doloroso e que a gente vê o tempo todo, né? Notícias, né, vídeos, ainda pessoas praticando e ainda pessoas sofrendo com relação a isso. Muito bem. Nós temos acompanhado, Adriano, nos noticiários, né, principalmente nos Estados Unidos, um movimento muito forte, né, de contra o racismo, né, principalmente ali da polícia, alguns atos de violência, né, contra os negros. Mas, e no Brasil? No Brasil, você já falou um pouco, mas no Brasil, hoje, existe o racismo ou não mais? Existe. Não dá para falar em menos racismo ou mais racismo, mas, como nos Estados Unidos você tem 100% de direito de expressão, então o racista, ele se manifesta. É fácil você identificar quem é e quem não é, porque ele tem direito de ser racista, inclusive. No Brasil, como é crime, e a gente já vai entrar no mérito da legislação, o racismo é velado, né? As pessoas se escondem, porque ele não pode, é crime, né? Então, quando aparece, hoje em dia, ainda bem que todo mundo tem um celular, né? E as pessoas têm filmado isso e tal, então acontece bastante, sim, muito. Eu tenho um dos meus amigos negros, ele disse que ele aprendeu, a mãe ensinou, filho, nunca sai de chinelo de casa, né? Sai sempre arrumado. E nunca sai de casa sem RG. Por quê? Porque se você for no supermercado de Havaianas, aí possivelmente você vai ser enquadrado. Tal. Então, existe, é muito forte, as pessoas sofrem, as pessoas são menosprezadas, tem sempre um olhar, né, diferente sobre, existe sim. A gente que está do lado de cá, no meu caso, a gente fala disso, dói, né? Agora, a gente não vive isso diariamente, mas as pessoas vivem isso diariamente. Tem que provar que é honesto, tem que provar que não é criminoso, tem que provar que o que ele está fazendo é correto, tem que provar que não vai roubar, né? Então, sendo que a legislação, ela diz exatamente o contrário, né? Todo mundo é inocente até que se prove o contrário. Com relação ao negro, ele tem que provar que é honesto antes de sair de casa. Então, existe muito, sim. E você é professor na escola adventista. Será que na escola também, hoje ainda os alunos sofrem, ou no passado era maior, você consegue identificar isso? Olha, como professor, eu nunca identifiquei, graças a Deus, eu nunca identifiquei um caso de racismo, né? Eu falo muito sobre o tema, porque a gente trabalha com geografia e tem questões sociais o tempo todo. Alguns riem, assim, mas eu falo muito sério. Falo, se você é racista, por favor, guarde para você, né? Que eu nunca tenha o desprazer de ver uma situação dessa, né? De alguém ser menosprezado pela sua fenotipia, né? Pela sua aparência. Então, nunca soube de nenhum... aliás, soube sim. Lembrando agora, houve um caso, alguns anos atrás, de um aluno do terceiro ano do ensino médio que chamou uma outra aluna de macaca, e ali ele foi gentilmente convidado a se retirar do colégio. O pai dele ficou alucinado com a notícia do que o filho fez, né, e acabou realmente tirando o filho do colégio por causa disso. Teve um caso assim, mas a escola não tem... ela não é permissiva com esse tipo de coisa, né, com nenhum preconceito. Assim, então, houve uma atitude forte. Foi um caso, né, mas aconteceu, sim. E quando nós estamos falando aqui da área jurídica, né, existe uma legislação brasileira
que protege essas vítimas de racismo? E se existe, você, no seu conceito, essa legislação tem sido eficiente, tem cumprido o seu propósito? Bom, a legislação existe. Eu vou fazer uma colinha aqui, gente, que eu não vou lembrar os números. Aliás, perdi os óculos. A idade não permite, mas as letras vão diminuindo de tamanho. Bom, Constituição Federal, que é a norma geral, né? Tem 2 artigos, né? Artigo 3º, inciso 41, e depois o artigo 5º, inciso 41 também. No 3º diz que é obrigação do Estado promover o bem de todos sem preconceitos. Então, o Estado tem a obrigação de promover situações em que isso não ocorra, né? E no artigo 5º, então é direito de todos, né, viverem sem sofrer esse tipo de discriminação. E aí ele diz: a lei punirá qualquer discriminação atentatória dos direitos e liberdades. Então, a Constituição, ela não traz normas específicas, ela traz normas gerais. Então, ela estabeleceu: a lei vai punir. Que lei? Então, a partir da Constituição de 88, criou-se a norma geral, e depois, em 1989, veio a lei 7.716, 5 de janeiro de 89, criando a norma geral, então, conhecida como Lei do Racismo. Então, todos os preconceitos estão cobertos por essa lei, de origem étnica, estrangeiros, religião, gênero, né, estão ali estipulados. E, posteriormente, foi inserido um artigo no Código Penal, que é o artigo 140, parágrafo 3º do artigo 140, essa seção do Código Penal trata dos crimes contra a honra, e ali, dos crimes de calúnia, difamação e injúria, foi acrescentado, então, a injúria racial, quando alguém é ofendido, quando alguém é xingado, né? Então, um crime específico de injúria racial. Qualquer pessoa, se é ofendida pela sua origem étnica, ela pode ser amparada pela lei. Com relação à eficiência, o que eu tenho visto bastante denúncia, e a gente não tem tido notícias de punição, né? O que eu tenho percebido das notícias que eu tenho visto são réus que têm alegado, não sei se é uma onda, né? Têm alegado doenças psiquiátricas, psicológicas, instabilidade emocional, né? Então, alguém que nunca foi racista, de repente, adoece e passa a ser racista durante a doença, né? O que dá a impressão assim, que é uma desculpa, né? Você é uma pessoa que respeita todo mundo, daqui a pouco você está com depressão e passa a ser racista. Não tem lógica, mas é o que tem sido argumentado, né? Pelo menos a mídia tem trazido. Então, as leis são bem escritas, bem intencionadas, com uma punição aí de 3 a 5 anos, uma punição alta, mas, na prática, parece que não tem tido muita punição para os infratores. Então, resumindo, é crime, né? No Brasil, é crime você praticar um ato racista, exatamente, né? Não tenha dúvida nenhuma, é crime, as pessoas que são vítimas devem procurar as autoridades, advogados, defensoria pública, polícia, porque é crime, é direito, ninguém tem que aguentar, é assim mesmo, não é assim mesmo, sempre foi assim, mas não era para nem ter sido, se já foi, não é para ser mais, e não é aceitável que alguém, no século XXI, ainda seja xingado, ofendido, discriminado, não possa entrar numa loja, não possa comprar alguma coisa, não possa conseguir um cargo, um emprego que almeja, por causa da sua aparência. Então, para aqueles que estão nos acompanhando, seja aqui presencialmente ou pelas redes sociais, fica aqui, se você sofreu um ato racial, né, de racismo contra você, é só procurar uma delegacia. Hoje nós temos boletins de ocorrência online também, você pode denunciar. É como se inicia um processo penal, um processo criminal aqui no nosso país. Você leva a comunicação à autoridade policial e ali vai ter seguir com um inquérito, depois vir um processo perante a justiça, né, e essa pessoa vai responder e
provavelmente, se for comprovado, ser talvez condenado. Infelizmente, não tenha ocorrido quanto deveria, né, Adriano? Mas também aí fica a dica, se você sofreu, a legislação brasileira te protege. Adriano, uma última questão aqui, o nosso tempo já está indo. No seu conceito, qual é a melhor solução para resolver a questão de racismo ou talvez diminuir essa incidência no nosso país? Bom, nenhuma lei impede um crime. As leis, elas cobrem algo que já aconteceu, né? A melhor solução e a única solução é a educação. Da mesma forma que o racista, normalmente ele aprende o racismo em casa, pela reprodução daquilo que os pais, os avós falam para as crianças o tempo todo, né? Ah, tinha que ser negro mesmo, isso é coisa, né? Então, o respeito ao próximo também vem de dentro de casa. Nós que temos contato com crianças, com parentes, né? Ensinar que o próximo, quem é? Todo mundo é o próximo, não importa se é mulher, se é homem, se é criança, se é idoso, se é gordo, se é loira, se é negro, né? É o próximo, é outro ser humano, e eu tenho que aprender a respeitar seres humanos, independente da sua origem, da sua cor, da sua aparência. Então, gostei muito, Adriano, da sua colocação, né? A educação é a solução para tudo, né? E a educação começa em casa e não só na escola, é isso, né? A escola, ela vai dar um suporte, mas a base de qualquer pessoa, os valores devem ser adquiridos em casa. Então, as pessoas precisam educar seus filhos a respeitar outros seres humanos, independente da sua origem, da sua aparência, da sua orientação, da sua religião. Muito bom. Gostaria de agradecer ao Adriano. Para você que também que nos acompanha, o Adriano escreveu um artigo que vai estar disponível nos canais da igreja, também nos grupos aqui da igreja, para aqueles que quiserem acompanhar, um artigo escrito, né? Muito obrigado, Adriano, por ter estado conosco aqui nessa noite, com certeza foi esclarecedor, e que Deus possa continuar te abençoando, te dirigindo sempre na sua vida. E agora eu tenho uma questão. Pastor Osmar, o que a Bíblia diz? Será que a Bíblia diz algo acerca do racismo? Boa noite, Ismael. Boa noite você que está na internet. Boa noite que você que está aqui de forma presencial. A Bíblia, Ismael, é inesgotável. A Bíblia fala sobre tudo. Se você tem uma Bíblia em casa aí guardada, quem tem uma Bíblia, pega lá, corre, pega a Bíblia. A Bíblia é santa, inesgotável, palavra de Deus. Ela não precisa ser revista, não precisa ser reescrita, porque ela é inesgotável. E a Bíblia vai tratar sobre esse assunto. Mas antes, eu gostaria de agradecer aos palestrantes que trouxeram de uma forma muito clara a questão legal desse crime, que é o racismo. E talvez eu esteja falando com alguém nessa noite que pensa, e a Bíblia? Será que a Bíblia ela não é racista? Será que Deus não é racista? Será que Deus não faz seleção das pessoas que serão salvas? Você tem, por exemplo, uma doutrina que é muito comum, a doutrina da predestinação, que alguns foram predestinados para a vida eterna, outros foram predestinados para a morte eterna. Como é que Deus seleciona pessoas para a salvação? Será que isso é real? É o tema de hoje. Estamos começando essa série, então muito bem-vindo. Se você está pela primeira vez em nosso canal, é um prazer. Aproveite para compartilhar esse link, também deixar o seu like. Compartilhe para as pessoas que você ama. Um abraço para os irmãos evangélicos, os irmãos pentecostais, um abraço aí para a Igreja Pentecostal Fortaleza da Fé. Hoje estivemos juntos no 4º capítulo de Apocalipse e foi uma bênção. Estamos em oração pelo Ravi. O Ravi, eu peço oração aqui da Igreja Central de Sorocaba. E também a sua oração. O Ravi é um bebê, os pais ainda não viram, mas a Renata e o Cícero estão grávidos e estão orando muito, porque o diagnóstico foi de que há uma má formação no cérebro do Ravi. E os pais entraram em oração e hoje eles me pediram que levasse para você esse pedido. Orem pelo Ravi, para que o diagnóstico final seja o de Deus e que ele venha a esse mundo perfeito para glorificar e enaltecer o nome do Senhor, cantando louvores a Deus. Orem pelo Ravi. Bem, esse tema do racismo é um tema muito forte, é um tema que tem se espalhado. Eu quero mostrar para você, na nossa cultura mais moderna, nós temos uma foto que eu quero mostrar para você da segregação racial dos Estados Unidos.
Aí está, isso era um bebedouro comum na época, na década de 50. Você vê que ele tem um caixote de madeira e o branco bebe de um lado e o negro bebe de outro, e tem um cartaz bem grande. O negro é impossibilitado de passar a margem branca e ele tem que beber. Nessa época, se você fosse um evangélico e fosse aos Estados Unidos, e você sendo cristão, aceitado a Cristo e querendo congregar, e fosse a uma igreja, você fosse negro, numa igreja branca, o irmão da porta, o diácono, lhe diria assim: olha que bom que você veio. Não na década de 60, isso aconteceu, por exemplo, o ano passado. Um amigo foi aos Estados Unidos, um amigo branco e um amigo negro. E quando eles chegaram à porta de uma denominação religiosa, o diácono recebeu de forma carinhosa e disse assim: seja bem-vindo, irmão branco. O irmão branco entrou. Ele não disse a palavra branco, mas ele olhou para o branco e disse: seja bem-vindo. E quando o irmão que acompanhava, eles eram primos, foi entrar na igreja, então o diácono falou: o senhor também veio para a igreja? A sua congregação é na outra quadra, nós temos uma igreja lá para negros. Que coisa interessante. Será que a humanidade está evoluindo mesmo? O racismo é um vírus. O racismo é a prova de que nós não estamos evoluindo. É uma denúncia a plenos pulmões de que a evolução é uma farsa. Se o homem estivesse evoluindo, o negro estaria reunido nesta igreja branca, e o branco estaria reunido pelo sangue de Cristo na igreja negra. Alguma coisa está acontecendo, e esse vírus, como qualquer outro vírus nocivo para a sociedade, ele tem uma dificuldade de ser combatido, porque vacina não existe para o racismo. Então, você vê o que está acontecendo atualmente nos Estados Unidos, já mencionado pelos palestrantes anteriores. Você vê os Estados Unidos em crise. Você vê aqui cartazes expressando o desejo, tanto de negros conscientes, como de brancos conscientes, de que as vidas negras importam. Como é que eu preciso dizer para uma outra pessoa que a vida do outro, que tem uma cor diferente, é importante? Porque o que está acontecendo? Negros estão morrendo pelo esforço da polícia em conter, mas o branco é contido de uma forma, o negro é criminoso, é contido de outra forma, com violência extrema até a morte. Esse é um problema sério que os Estados Unidos estão vivendo, mas os Estados Unidos se tornou a vitrine. Só que em todos os países isso acontece. Por que isso tem acontecido? Porque há um problema cultural, há um contexto histórico nos Estados Unidos. Se você for relembrar a história da formação dos Estados Unidos, para que hoje estivéssemos vivenciando isso, já foi mencionado de como foi formado o nosso país também, o que foi feito aqui na escravidão. Eu fiz o percurso da escravidão saindo da África, eu fui a São Tomé e Príncipe, mas antes eu passei em Cabo Verde, e Cabo Verde era o ponto de receptação dos escravos que saíam da África, e eu sou de Salvador, Bahia. Se você for no centro histórico, você vai ver um pelourinho. O que é um pelourinho? Um mastro de madeira ou ferro, onde os negros eram exemplados, eram colocados como exemplo para os negros que estavam querendo se revoltar. Você encontra um pelourinho em Salvador, Bahia, mas você encontra um pelourinho em Cabo Verde. Eu visitei os dois e fiquei imaginando o sofrimento daquelas pessoas que eram retiradas de suas comunidades, muitas delas líderes políticos, líderes religiosos de suas tribos, mas que eram considerados inferiores porque o idioma era diferente. Então, essas pessoas eram trazidas. Os Estados Unidos é formado, você sabe, por ingleses que estão cansados do que a igreja da Idade Média faz na Europa, e você vai ter, por volta de 1798 ali, você vai ter a Revolução Francesa, onde a religião é banida da França, onde na Catedral de Notre Dame, você vai ter uma prostituta sendo colocada sobre o púlpito, e eles vão bradar que a religião agora da França é a razão. A religião acabou com a Europa antiga. E os americanos nada mais são do que os fugitivos da igreja. Eles fogem em busca de liberdade de expressão. Por isso, quando você chega nos Estados Unidos, você é recebido pela estátua da liberdade. É o país da liberdade. Mas esses Estados Unidos, então, eles vão para a costa leste, esses colonos ingleses, eles marcham para a costa leste, e ali eles dão origem às 13 famosas colônias.
Só que no sul, as colônias que se estabelecem no sul têm uma forma de administração. As colônias que se estabelecem no norte têm outra forma de administração. Os que estão no norte, eles criam um tipo de cooperação, de trabalho assalariado entre os próprios colonos. Isso no norte, e a vida é tranquila. Porém, no sul, eles dão origem às chamadas plantations, que são basicamente geridas por brancos, mas têm por base o trabalho escravo, e aí começa a importação de pessoas, o tráfico de pessoas. E assim se fortalecem estas comunidades. As coisas vão piorando, as coisas vão tendo dificuldades. A revista Mundo de Educação, lançado no site da UOL, diz assim: sendo assim, durante o período em que predominou a escravidão nos Estados Unidos, no sul dos Estados Unidos, os negros escravos eram, assim como no Brasil, na mesma época, em época diferente, e em outras partes do mundo, considerados mercadoria de seus donos, e não indivíduos portadores de direitos. Se a gente fosse falar, por exemplo, do que aconteceu com os índios eram considerados animais. Quando o índio cantava, quando o índio aprendia a cantar um cântico gregoriano, ensinado pelo jesuíta, ele era tido como igual a um papagaio. Ele não tem alma. É isso que a igreja dizia, ele não tem alma. Porque a igreja cria na alma como desassociada do corpo. Então, era só um animal. Olha que coisa. Então, mas ele está cantando, dizia o padre que educou aquela tribo. Mas aí vinha o bispo e dizia assim: não, ele está cantando como o papagaio canta, ele não tem consciência do que ele está fazendo, ele é um animal, o negro é um animal. E essas coisas foram impregnando na humanidade, esse vírus passou para a humanidade. E é possível que eu esteja falando com alguém que pensa assim, porque você está lidando com uma pessoa cuja cor é diferente e você entende que essa pessoa é inferior a você, porque a cor dele é diferente, seja ela branca ou negra ou preta. Esse não é um pensamento bíblico, mas isso impregnou e se tornou, infelizmente, um senso comum. E você vai ver um homem, um pastor batista, Martin Luther King, que vai nascer ali por volta, que vai começar em 1955, e que vai ser assassinado por defender os direitos civis americanos. Veja que ele não é colocado como herói da libertação do negro escravo, ele está apenas defendendo os direitos civis americanos, e ele é assassinado em 1968, o mesmo ano em que eu nasci. Ele morre e eu vou nascer. Olha que coisa! Então, esse homem que tentou mudar para que o negro pudesse ter a sua igualdade, pudesse trabalhar e ser respeitado, porque foi terrível o que aconteceu com o negro. Por isso você vê as medidas que o governo tem estabelecido de cotas, por exemplo, porque é difícil para um negro entrar na Universidade Federal para ter um direito, então se trabalhou as cotas. E alguns dizem: eu sou contra a cota, porque o negro tem que mostrar o seu valor, e quando eu coloco uma cota para o negro, eu estou dizendo que o negro é inferior, ele não consegue alcançar. Só que a coisa se fechou tanto, se não tiver uma brecha, o negro, mesmo qualificado, não consegue entrar, porque o negro não tem capacidade. Essa ideia foi impregnada pelo vírus do racismo na humanidade. Então você tem Martin Luther King tentando estabelecer os direitos civis americanos, e ele é assassinado em 1968. Por outro lado, você tem outra personalidade do famoso apartheid, a grande separação ou segregação na África do Sul, em 1948. Assim como nos Estados Unidos você tem Martin Luther King Jr., pastor batista, defendendo os direitos civis americanos. Você tem na África do Sul outro pastor protestante, Daniel François Malan, estabelecendo a segregação em 1948, ratificada em 1994 pelos líderes políticos da época, de que negros e brancos não tinham condição de prevalecerem como sociedade juntos, teriam que ser separados.
O apartheid trouxe violência, e vocês sabem, é só buscar no Google, vocês conhecem a história. Se começou uma reforma durante a década de 80, já em 1990 se avançou, e em 94 nós tivemos ali eleições multirraciais e democráticas que nomearam Nelson Mandela como grande líder para que pudessem, pelo menos, amenizar as coisas e estabelecer uma equidade entre as raças. Então, esse é o panorama mundial que nós temos aí do racismo, já apresentado aqui e agora também nessa segunda parte. Mas, vamos para a Bíblia. E no contexto bíblico, o que acontece no contexto bíblico? No contexto bíblico, nós vamos encontrar duas passagens que servem de suposta base para aqueles que são racistas, que têm a ideologia. Então, que serviram de base para o que hoje temos de comprovação. Lembre, a igreja da Idade Média estava governando o mundo. Os políticos saíam da igreja, os cientistas saíam da igreja, os escritores saíam da igreja. A igreja é quem determinava as coisas. A igreja apoiou esse tipo de prática. E os teólogos apoiaram com duas passagens, duas situações bíblicas. A primeira delas que eu quero apresentar para você é a passagem que está em Gênesis capítulo 4. Em Gênesis capítulo 4 você vai encontrar a história de Caim. Caim, o que aconteceu com Caim? Deus faz uma visita a Caim e diz, olha Caim, estou preocupado com você, onde está o teu irmão? Aí Caim diz assim, eu sou guardador do meu irmão por acaso? Tudo aconteceu porque Deus pediu um sacrifício, eu quero um sacrifício. Você está em Gênesis capítulo 3, o capítulo 4. E agora você vê Gênesis 3, 21, que Deus fez vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Deus fez o primeiro sacrifício. Deus mostrou que o sacrifício representava a Cristo. Sem sangue não há remissão de pecados. Está em Hebreus. E quando você chega em João capítulo 1, verso 29... João Batista, ao batizar Jesus, recebe-o às margens do rio, dizendo, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Deus pediu um sacrifício, Abel trouxe um cordeiro, Caim era lavrador e decidiu oferecer a melhor jaca, a melhor manga, a melhor pera, a melhor uva. Ele trouxe o melhor da terra, era o que ele tinha para oferecer. E Deus não aceitou. É possível que nessa noite eu esteja falando com alguém que esteja assistindo aqui, ou de forma presencial, que pensa que Deus tem a obrigação de aceitar o que você quer dar como louvor, como adoração. E não é assim. Deus pediu, eu quero o cordeiro, porque o cordeiro representa o filho que eu vou lhe entregar. Mas Caim entendeu que ele poderia oferecer a Deus o que ele achasse que fosse melhor. Ele não tinha nada errado com a jaca, com a melancia, com a manga. Não tinha marca nelas, elas eram as melhores que haviam na sua lavoura. Porém, Deus não pediu frutas. Deus pediu o sacrifício. Caim ficou zangado, entendendo que Deus já fazia acepção de pessoas e que ele preferira ao seu irmão. Deus o visita e diz, Caim, o pecado jaz à porta. Cabe a você dominá-lo. E Caim mata o seu irmão. Depois que Caim pratica o ato, ele se encontra com Deus e Deus diz, olha, você será maldito agora. Eu colocarei um sinal. É interessante que é um sinal protetivo. Todas as pessoas conhecem a sua história. Você matou o seu irmão, você é o primeiro homicida da terra. Eu quero dizer que todo mundo que te encontrar quererá te matar. Eu vou colocar um sinal em você, para que todos que o identifiquem não te matem. Então veja, Deus está protegendo Caim. Eu vou colocar um sinal que as pessoas poderão olhar e identificar. E vieram os teólogos racistas e disseram, Deus transformou Caim num homem negro. Não há base bíblica, teológica nenhuma para esta afirmação. É apenas uma ideologia de um grupo que queria dominar o outro grupo. Essa é a primeira passagem. A segunda passagem é mais controversa ainda.
A segunda passagem está em Gênesis capítulo 9, os versos 20 a 24. Noé acabara de vencer o dilúvio. Deus poupou Noé. 8 pessoas entraram na arca, sua família. A Bíblia não está presa, a genealogia não está presa ao tempo. Diz que Noé, em determinado tempo, depois que deixou a arca, ele fez uma plantação de uva e bebeu tanta uva que se embriagou. Porque vinho é suco de vide, vide é uva. E Noé fica bêbado. E Noé fica nu. Seus filhos, Sem, Cã e Jafé, estão com ele. Eles foram na arca com suas mulheres. O primeiro a ver seu pai nu é Cã. E Cã, ao invés de fazer alguma coisa, ele sai contando para as pessoas o que está acontecendo. Só que sua prática de ver o pai nu, quando a Bíblia apresenta isso, por exemplo, em Levíticos capítulo 18, os versos 6 até o verso 19, ou no capítulo 20, o verso 11, tem a ver com um eufemismo para uma ação de contato sexual. Então, alguns autores começaram a dizer que Cã foi amaldiçoado porque abusara sexualmente de um pai bêbado. E que a maldição dele gerou, se você ler a maldição que vai ser lançada, porque os irmãos, quando sabem da situação, os irmãos pegam um lençol, colocam nas costas e vêm de costa para não ver a nudez do pai, e colocam ali sobre o pai e cobrem a nudez do pai. E depois que Noé acorda da sua bebedeira, a Bíblia diz assim: vendo Noé o que havia feito seu filho Cã. E aí os teólogos ideológicos dizem assim, está vendo? Noé acordou e viu que acontecera com ele alguma coisa. Cã abusara do seu pai. Não. Você entende que Noé é um patriarca? Você entende que Noé é um amigo de Deus? Você entende que Deus olhou para a terra e escolheu Noé? Porque ele tinha um relacionamento, e que agora o caráter de Noé estava sendo manchado. Por que é que os teólogos da época que lançaram essa ideologia racista se utilizaram disso? Para que os que viessem posteriormente a ter contato com essa ideia odiassem os canaanitas. E Noé amaldiçoou dizendo: você será servo de seus irmãos para sempre. Então os teólogos disseram que toda a raça de Cã é a raça negra. Então veja como é que a ideologia foi formada para que hoje você tivesse o problema nos Estados Unidos, o problema do Brasil, o problema em todos os lugares. Então, o negro matou o irmão. O negro abusou sexualmente do seu pai. E assim a igreja conseguiu montar uma estratégia para escravizar e ir para a missa tranquilo de que os senhores de escravos estavam fazendo um favor para a humanidade quando oprimiam pessoas que foram amaldiçoadas por Deus. Esse é o contexto histórico envolvido na própria Bíblia. Essas são as duas bases que a Bíblia traz. Mas como você vai pesquisar acerca disso, eu trouxe na íntegra um trecho de um artigo da revista Ultimato, que está no seu site, escrito em 11 de setembro de 2020, A Bíblia e as Raízes Míticas do Racismo, por Kefren de Moura. E ele fala o seguinte, eu trouxe na íntegra esse pequeno parágrafo para que você entendesse. Ele diz assim: ao longo da história, essa narrativa foi usada para legitimar a escravidão e o racismo. Por que é que eu devo perseguir o negro? Porque ele é descendente de Caim, e Caim foi o primeiro assassino. Negro não presta. Por que é que eu tenho que perseguir o negro? Porque o negro abusou sexualmente do patriarca Noé. Então, ele é contra Noé, ele é contra Deus. Ele é contra Abel, ele é contra Deus. Olha só. Mas veja o que o autor teólogo diz. Ao se afirmar que os negros teriam vindo da linhagem de Cã, e por isso seriam herdeiros da maldição do servilismo. Seriam os negros, têm que ser servos a vida toda, porque essa foi uma maldição
que Noé lançou quando a terra foi restaurada. Então, antes do dilúvio, você tem um negro Caim. Depois do dilúvio, veio um negro na arca. O negro miserável era Cã, filho de Noé. Biblicamente, essa interpretação não se sustenta. Trata-se de uma leitura colonialista, incorreta e com fins de justificar ideologicamente a dominação. Assim sendo, nós temos uma última parte técnica aqui nesse artigo que vai dizer o seguinte: o racismo corresponde à descaracterização do ser. Então, eu chamo a pessoa de negro, não chamo as pessoas de... Fulano é branco, você não fala isso. Né? Fulano é moreninho. Moreninho? Pretinho. Não, a raça é negra, a cor é preta. É assim que é o correto dizer. Mas você não chamar de preto já é... Por quê? Mas você não chama branquinho, brancão. Não é interessante isso? Então, racismo é a descaracterização da pessoa. A pessoa tem um nome. Ela tem um nome. Pergunta, qual o seu nome? Vou chamar a pessoa pelo nome dela. Não pela cor dela. Ou não pela sua posição social. Ele exclui em vez de agregar. É o oposto do propósito divino para a humanidade, que foi feita para existir em comunhão. Você encontra isso em Gênesis capítulo 2, o verso 18. Além disso, o racismo homogeneiza, desumaniza, reifica. Mas na Bíblia, essa univocidade não está nos planos de Deus. Veja, por exemplo, o que vai acontecer lá em Babel. Quando o povo é uma raça só, Deus diz assim, não é bom que eles sejam uma raça só, não. Eu vou trazer uma diversificação. E ele mistura as línguas e os povos nascem ali. E Deus percebe que para que o mundo seja equilibrado é necessário haver raças, diversidade. E você vê que todos os homens que tentaram unificar a Europa eram racistas, buscavam ter um povo, o meu. Então você vê um pastor negro defendendo os direitos civis e você vê um pastor negro defendendo a segregação. Então, esse é o contexto, mas existem algumas passagens bíblicas que dão margem para que nós acompanhemos a narrativa bíblica e o racismo a permeando. Veja, por exemplo, essa primeira passagem bíblica aqui. Cântico, capítulo 1, o verso 6. Abra comigo a Bíblia, você trouxe sua Bíblia, você que está na internet está com a Bíblia, é Cântico ou Cantares, você vai chamar do jeito que você quiser, Cânticos de Salomão, no capítulo 1, no verso 6. Veja que há na expressão bíblica dos autores bíblicos, inclusive de Salomão, há uma ideia de uma diferenciação no pedido de desculpas da Sunamita. Veja o que ela vai dizer aí no verso 6, capítulo 1, o verso 6. Olha só. Não olheis para eu estar morena. Por que ela fez essa observação, não é? Salomão está com ela diz, olha, eu estou meio morena. E ela fala assim, não olheis para eu estar morena, e vai justificar, porque o sol me queimou. Os filhos de minha mãe se indignaram contra mim e me puseram por guarda de vinhas. A vinha, porém, que me pertence, não aguardei. Eu fiquei muitas horas no sol, por isso eu estou meio queimadinha. Por que ela está preocupada com a cor da pele dela? É porque a Bíblia é escrita num contexto altamente racista. É natural você ver na história as mulheres tomando banho de leite de cabra. Para quê? Para a pele ficar mais branca. Por quê? Porque senão você vai ficar que nem uma filha de Caim. Você vai ficar que nem uma filha de Cã. Pessoas que trouxeram a desgraça antes e depois do dilúvio. Outra passagem que vai mostrar um pouco do preconceito é essa daqui.
Jeremias capítulo 13, vá um pouquinho para frente. Jeremias capítulo 13, o verso 23. Olha só o que a Bíblia vai dizer em Jeremias capítulo 13, o verso 23. Jeremias 13, 23. Veja só, está escrito aqui. Pode acaso, pergunta o profeta, o etíope mudar a sua pele, ou o leopardo as suas manchas? Então podereis fazer o bem, estando acostumados a fazer o mal. Por que essa comparação? Por que é que o profeta vai trazer a comparação de cor? Por que é que o preto tem que mudar a cor dele? Porque ele sofre. É como se o profeta estivesse dizendo, olha, você está perseguindo o preto por causa da cor dele. Mas ele pode mudar essa cor? Ele vai colocar cândida? Você tem que aceitar essa diversidade. O profeta está dizendo, ele não pode mudar essa cor. Por que você está perseguindo isso? Porque você não aceita essa diversidade. Então veja, são passagens bíblicas que apresentam esta ideia de que a Bíblia é escrita num conceito racista. Desde que o pecado entrou no mundo, o vírus entrou no mundo, que a humanidade sofre com isso. Quando Adão e Eva pecam, eles introduzem o julgamento. Quando Deus vem visitar Adão após o pecado, Adão julga a mulher mulher julga a serpente, e depois Adão julga Deus. Na verdade, a culpa não é deles aí não, a culpa é do Senhor, porque eu estava solteiro de boa aqui, e o Senhor me fez dormir e me trouxe a mulher. Se eu tivesse solteiro, não tinha acontecido nada disso. Na verdade, eu quero dizer o seguinte, a culpa é tua. Então, esse vírus do julgamento, que vai ser a base para o racismo, foi introduzido com a entrada do pecado no mundo. Agora, você tem, no livro de Atos, capítulo 8, a história deste homem aí, o etíope que vem para Jerusalém. Atos 8, eu quero ler com você. Atos capítulo 8. Vamos para o Novo Testamento, o livro de Atos do Espírito Santo. A igreja está se espalhando de forma poderosa. E em Atos capítulo 8, você vai encontrar a história de um homem, no capítulo 26, Atos 8, 26, até o verso 40, que recebe talvez um livro missionário, o contato de algum dos missionários que tem pressa, o Espírito Santo já havia sido derramado, os apóstolos estão com pressa. Se você olhar a história dos apóstolos, 2 deles vão morrer em Jerusalém, os outros 10 morrerão, todos espalhados pelo mundo, eles não morrem ali, porque eles precisavam pregar o Evangelho. Esse homem é alcançado na Etiópia, e ele vem para a igreja. Olha só o que acontece no verso 26 em diante. Um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo, dispõe-te e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Ele se levantou e foi, eis que um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém, estava de volta e assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Olha que coisa, para evangelizar um negro nessa época foi necessário que Deus, Espírito Santo, em pessoa, fosse falar com um apóstolo. Porque senão ninguém evangelizaria aquele negro. Veja que o preconceito não é da agora. E o Espírito Santo diz, não entendi, eu trouxe um homem lá da África, lá da Etiópia. Esse homem atravessou o deserto para assistir um culto no sábado. Ele chegou na igreja e não foi recebido. Ele está voltando. Filipe corre, e Filipe se levanta e corre atrás daquele homem que era vítima de racismo. E ele estava lendo o livro de Isaías, mesmo não podendo entrar na igreja. Aquele homem compra um livro, um rolo de Isaías, e vem lendo porque ele tem interesse. Mas a minha forma de olhar a cor da pele das pessoas faz com que eu não as evangelize. E não é só isso, eu também faço uma diferenciação quando a pessoa não tem a mesma religião, quando a pessoa não é da mesma bandeira política, quando a pessoa não é do mesmo time de futebol. Eu consigo fazer uma segregação. Mas o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Deus enviou o seu Filho para salvar indiscriminadamente. A Bíblia diz em João 3,16 que Deus amou o mundo, mas aquele homem veio para a igreja e voltou sem ser atendido.
E o Espírito Santo tocou num crente e disse: meu amigo, você não é apóstolo, você não está aqui para defender o reino, defender a fé e expandir o reino. Ele está voltando, sem a mensagem. Aquele homem, meus amigos, não pôde entrar na igreja por 4 motivos básicos. Primeiro, era de outra nacionalidade. Então, o templo de Jerusalém, você tinha pátios para as mulheres não entravam no pátio dos homens, e você tinha pátio para os homens, e você tinha pátio para os estrangeiros, gentios. Só que nesses pátios, imagina se você viesse aqui à Igreja Central de Sorocaba, e quando chegasse na garagem, ou na entrada aqui principal, você visse como no templo de Jerusalém dessa época, placas espalhadas: aos amigos estrangeiros, gentios, sejam bem-vindos. Se vocês passarem desse ponto, vocês serão culpados do seu próprio sangue. Foi isso que o etíope encontrou. Como é que é? Não, você só pode ir até aqui. Você não pode entrar na igreja, por quê? Porque você é estrangeiro. Primeiro ponto. Ele não pôde entrar na igreja porque ele tinha outra religião. Conta-se uma fábula que um crente vinha andando pela rua, um cristão vinha andando pela rua, e ele vinha com a Bíblia na mão, e a gente identificou o crente, estava com a Bíblia na mão, e ele vinha andando, e o outro crente olhou e viu, mesmo não estando no mesmo lado da rua, ele viu ao longe que lá vinha um crente, os 2 crentes se encontram, e um começa a olhar para o outro, e aí vem Lúcifer, e Lúcifer vem, que é o inimigo dos dois, e eles vêm, e Lúcifer chega próximo ao primeiro crente, e o primeiro crente pega a sua espada e começa a lutar. Ele está lutando contra Lúcifer, e toma espada na cabeça, e no fígado, e no rim, e ele está ali, mas a luta está desigual, porque a Bíblia diz que onde houver 2 ou 3 reunidos, ali eu estarei. E o crente que passa, vê que tem um crente lutando, e agora são 2 crentes, um se aproxima do outro, e os 2 começam a lutar contra Lúcifer. E Lúcifer começa a recuar, porque onde há 2 ou 3 reunidos, ali eu estarei. Em determinado momento, um olha para o outro e diz: você luta bem, hein? Você luta bem? Você congrega onde? Não, eu congrego ali na Vergueiro, e você não. Vergueiro não tem igreja minha lá em Vergueiro, mas você é da onde? Não, eu guardo o domingo. Ah, você não guarda o sábado, não? Não, eu uso véu. Ah, você usa véu? Ah, você não doa sangue? Mas que tipo de crente é você? E tome, agora os crentes, um batendo no outro, e o inimigo passou e continuou a roubar, matar e destruir, e nós estamos numa segregação religiosa. Esse homem não pôde entrar porque a religião dele era diferente, mas ele queria conhecer a minha, mas por causa do meu preconceito em querer doutriná-lo, catequizá-lo e não amá-lo, ele não pode entrar na igreja. O outro motivo que impediu o crente de entrar na igreja, aquele que o Espírito Santo trouxera, é que ele era eunuco, ele era mutilado. Então as pessoas associavam pobreza, doença, defeitos físicos à maldição. Então pessoas mutiladas, ele era eunuco, que era eunuco. Eunuco, ele era um alto oficial de Candace, rainha. Então ele, para ficar perto da rainha, sem molestá-la sexualmente, ele teve que se fazer, ou os homens o fizeram, eunuco. Ele era mutilado, então ele não pôde entrar na igreja. E o último motivo, ele era etíope. E pode o etíope mudar a cor da sua pele? Ele era negro e a igreja não recebia negros. Já havia apartheid desde o tempo do judeu. Mas essa não foi a religião que Cristo criou. A religião que Cristo criou com o último profeta, Malaquias, tem um intervalo de 450 anos sem profeta em Israel. E nesse intervalo vai nascer 2 tribos, 2 segmentos religiosos, os fariseus e os saduceus. Todas as vezes que a Bíblia ficar em silêncio, homens aparecerão com suas ideologias. E os fariseus e os saduceus deturparam a religião verdadeira ao ponto de Cristo não ser reconhecido. O revolucionário não era Cristo, Cristo não estava mudando nada, Cristo veio retomar as coisas do ponto em que Malaquias deixou. Mas os fariseus implantaram tantas ideologias que as pessoas não podiam mais ser recebidas na casa de oração que Jesus disse que era para todos os povos. A Bíblia diz que aquele homem voltou decepcionado. Você tem a história toda aí.
E agora Filipe está correndo atrás de um homem que foi vítima de segregação, racismo. E Filipe pergunta: entendes o que lê? E aquele homem diz assim: como posso? Meu amigo, eu viajei da África para cá. Passei o deserto todo para assistir um culto. Me preparei para passar o primeiro sábado com vocês. Vocês não deixaram nem entrar na igreja. Já entendi o recado. Se você está correndo atrás de mim para dizer que eu não venha mais, fique tranquilo, eu não volto mais aqui. O judeu não presta. O branco não presta. O brasileiro não presta. Homem não presta. Mulher nenhuma presta. É isso tudo o que Satanás quer com racismo, com machismo, com feminismo. É que a gente fique como imagem de Deus sem conseguir conviver. E Satanás acaba colocando um bocado de barreiras. E ele estava lendo Isaías 53. Filipe entra. E aqui ele diz assim: olha que trecho, ele foi contado, da sua geração não se fará conta. Esse homem não teve famílias, esse homem é eunuco como eu, porque eu sou rico, sou poderoso, olha a minha carruagem, olha os homens que andam comigo, eu tenho prosperidade, eu tenho um doutorado, eu tenho tudo, mas não posso ter filhos. Esse homem também não teve filhos. Quem é esse homem? Isaías está falando dele ou de outra pessoa? E a Bíblia diz que Filipe pegou o de Moisés e apresentou Jesus. Que coisa linda! Sem preconceito nenhum. E aquele homem teve acesso à palavra. Quando Paulo chega lá, o país já está evangelizado, porque Deus providenciara um mensageiro. Pastor, Deus faz acepção de pessoas? Eu tenho 3 últimas passagens para a gente ler. Primeira delas, Atos 2, abra comigo Atos 2, versos 8 e 10. Pastor, o que é que a Bíblia fala sobre isso? Será que Deus aprova esse meu pensamento contra o negro ou contra o branco? E o pior preconceito é do branco contra o branco, do negro contra o negro. Veja só o que é que a Bíblia fala em Atos capítulo 2. Os versos 8 e 10, marca isso, Atos 2. Diz assim a santa e poderosa palavra de Deus. Você abriu aí? Atos 2, 8 a 10. E como os ouvimos falar, na verdade eu copiei o texto errado, mas o texto diz assim, não é Atos 2, eu vou procurar depois, mas vai conferindo. O texto diz assim: se vocês de fato observarem a lei do reino, conforme está escrito na Escritura, amem o seu próximo como a si mesmo, fazem o bem. Se, no entanto, vocês tratam as pessoas com parcialidade, cometem pecado, sendo condenados pela lei como transgressores. Pois quem guarda toda a lei, mas tropeça. Na verdade, não é Atos, é Tiago. É Tiago 2,10, eu que li aqui errado. Tiago 2,10. Tiago, não é Atos, eu falei Atos. Tiago 2,10. Pois quem guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Olha o contexto de um verso que, como adventistas, a gente usa muito. Eu preciso receber as pessoas, aceitar as pessoas, amar as pessoas. Quando eu faço isso, eu estou cumprindo a lei. E se eu sou guardador de mandamentos, mas sou racista, sou preconceituoso, sou machista, sou feminista, eu não estou sendo obediente e me torno culpado da lei do amor, que é o caráter de Deus. Um Deus que ama indiscriminadamente. A próxima passagem está um pouquinho mais para frente, Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3, a última citada foi Tiago, capítulo 2, os versos 8 e 10.
Agora eu quero ler com você Gálatas capítulo 3, o verso 28. É a penúltima passagem. Gálatas capítulo 3, o verso 28. Olha o que Paulo diz. Nisto não há judeu e nem grego, não há servo e nem livre, não há macho e nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Deus faz acepção de pessoas? Não, porque quando Deus olha, Deus vê Jesus em nós. Deus vê um filho que deu a vida e me salvou. Então eu não posso olhar as pessoas de forma diferente. Jesus um dia disse assim: como vocês podem dizer que amam um Deus que você não vê, se vocês não conseguem amar ao irmão que vocês veem? Isso é mentira. Isso é importante, essas convicções que precisamos ter. E para finalizar, agora sim é o livro de Atos. Atos capítulo 10, o verso 34. Atos 10, 34. Atos capítulo 10, 34, a última passagem de hoje. Pedro, um homem preconceituoso, recebera o Espírito Santo, mas ainda tinha preconceito. Estava com fome no eiraldo de uma casa, era meio-dia. E Pedro tem uma visão. Enquanto Pedro está tendo uma visão, Cornélio, um centurião, também está tendo um anjo visitando-o. E enquanto Pedro recebe a visão de um lençol descendo e subindo, e Pedro diz: nunca comi coisa comum ou imunda, Cornélio está recebendo a ordem para ir buscar Pedro, que está ali de visitas, para que Pedro o evangelize. E Pedro, cheio de preconceito, não entende nada. A visão, o lençol sobe, o lençol desce, e Pedro afirma: Senhor, eu nunca comi coisa comum ou imunda. É meio-dia. O que é que está acontecendo? Quando a visão acaba, alguém bate na porta, um soldado, e diz assim: Pedro, Cornélio, o meu centurião mandou te chamar. E Pedro vai, e eles conversam, e Pedro relembra a visão, e Cornélio diz que um anjo lhe aparecera. Veja o verso 34, o que Pedro descobriu naquele dia. 10, 34, o último verso de hoje. Para alguém que está em casa, sente-se é vítima de bullying, você é vítima de preconceito, estão criticando você por causa do seu cabelo, estão criticando você por causa da cor da tua pele, estão criticando você pela sua posição social, estão querendo que você entenda que você é amaldiçoado, porque Caim era amaldiçoado, estão querendo dizer que você é descendente direto de Cã, daquele que abusou sexualmente do seu pai. Não aceite isso, porque Deus não te vê assim. Independente da cor da nossa pele, Deus nos ama de forma indiscriminada. Olha o que diz Atos 10, 34, diz assim, a santa e poderosa palavra de Deus. Então falou Pedro dizendo: reconheço por verdade que Deus, olha só o que ele compreendeu daquela visão, não faz acepção de pessoas. Isso não é maravilhoso? Essa não é uma mensagem linda para a gente terminar nessa noite? Não importa o que te disseram, se passaram a vida toda dizendo que você é um fracassado, se passaram a vida toda dizendo que você não presta, se passaram a vida toda dizendo que você nasceu para sofrer, se passaram a vida toda dizendo que você não vai ter chance porque Deus lhe desprezou e você não faz parte dos escolhidos, entenda, foi o diabo que disse isso para você. Foi o diabo quem implantou todas essas ideologias satânicas, racistas. E o diabo, da mesma forma, está tentando fazer com que você desista da caminhada cristã. Saiba de uma coisa: Cristo te ama tanto que Ele veio aqui em pessoa, vestiu a sua calça, calçou o seu sapato, andou nessa terra, para que você pudesse entender que Ele te ama, a despeito de tudo o que a sociedade te disse. O convite desta noite é que você aceite uma vida direita. Deus pode lhe dar uma vida direita, livre das transgressões dos seus mandamentos. Deus pode lhe dar uma vida de direito, uma vida plena. Deus pode transformar a maldição que o mundo lançou sobre você numa grande bênção. Deus te fez um vencedor quando enviou seu Filho amado, Jesus Cristo. E todos os que aceitam Cristo se tornam co-herdeiro do reino celestial.
Há em você um interesse por esse Deus? Há em você que está na internet o desejo de fazer parte dessa família? Vai aparecer aqui um QR Code, dizendo: eu aceito. Pastor, eu quero estudar mais sobre esse Deus que não tem preconceito. Pastor, eu quero estudar mais sobre esse Deus que ama as pessoas indiscriminadamente. Um Deus que não está preocupado com a minha raça, com a minha cor. Um Deus que em Babel fez a separação e criou a diversidade. Esse mesmo Deus vai reunir um povo no céu de todas as cores. Nesta noite, eu quero te fazer um convite. Se há esse desejo no seu coração, entre em contato conosco. Mas nesse auditório, existe alguém aqui que gostaria hoje de reafirmar o seu amor a este Deus que na cruz do Calvário, de forma indiscriminada, entregou seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Se nessa noite você quer reafirmar as suas convicções de amor a esse Deus, fique em pé onde você está, porque nós vamos orar. A despeito de tudo que os homens movidos por Satanás fizeram no passado, o meu coração estará limpo e eu vou amar o meu irmão, porque eu amo ao meu Deus. Eu vou receber o meu irmão com suas limitações, eu vou receber o meu irmão a despeito da cor dele, eu vou receber o meu irmão recebendo Cristo, eu vou fazer para o meu irmão porque estou fazendo para Cristo. Vamos orar? Feche seus olhos e vamos falar com Deus. Maravilhoso e eterno Deus, o mundo, guiado por Satanás, desenvolveu muitas ideologias para que nós pudéssemos viver numa segregação, separando pessoas por religião, por cor, por raça, por posição social. Mas todos somos teus filhos, somos uma família e precisamos te pedir perdão pelo nosso preconceito, pelo nosso racismo, de vermos e julgarmos pessoas não pelo que elas são, mas pelo que elas têm, ou pela cor da pele delas. Ajuda-nos, Senhor, e que haja em nós o mesmo Espírito que há em Cristo Jesus, o Espírito de aceitação e não de julgamento. Tira esse vírus do racismo do nosso coração, que outros vivam assim, mas nós não. Liberta-nos, Senhor, para que possamos nos preparar para viver numa terra que haverá justiça. É o que nós pedimos, que nos dê uma boa noite, que transforme o nosso coração, em nome de Jesus. Amém.